Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL, capítulo 10, Os Demônios. Em todos os tempos, os demônios desempenharam um papel importante nas diversas teogonias. Embora consideravelmente desacreditados na opinião geral, a importância que lhes atribui ainda em nossos dias dá à questão uma certa gravidade, porque ela toca exatamente no cerne das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la, assim como os desdobramentos dela decorrentes. A crença em um poder superior é instintiva nos homens, tanto que a encontramos sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Mas se hoje, com o grau de adiantamento intelectual a que chegaram os homens, elas ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto mais imperfeitas deveriam ser as noções a respeito do assunto no começo da humanidade. O quadro que para nós se apresenta da inocência dos povos primitivos em contemplação diante das belezas da natureza, nela admirando a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas não corresponde à realidade. Quanto mais o homem está próximo do estado natural, mais o instinto o domina, como se pode constatar ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que preocupa exclusivamente é a satisfação das necessidades materiais, uma vez que não tem outras. O único sentido que pode torná-los acessível a satisfações puramente morais só se desenvolve com o tempo e de maneira gradual. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua plenitude, assim como o corpo humano, mas para atingir a plenitude que a torna apta a compreender as coisas abstratas, quanta evolução deve experimentar e por quantas existências lhe é necessário passar. Nota 124. A evolução gradual da alma, desde simples e ignorante, infância da alma, conquistando por seu esforço suas faculdades, razão, vontade, imaginação, elabora desde a consciência de si o livre-arbítrio e o senso moral. Desse modo, passa a ter responsabilidade moral e, gradativamente, sua felicidade, que é inerente ao seu aperfeiçoamento. Quando erra, porém, sua sensação é de infelicidade transitória. Assim, entre as provas e expiações, progride sempre a adolescência da alma. Por fim, inevitavelmente, a alma caminha para a condição de espírito feliz, plenitude. Nota do editor. Continuando. Sem precisar recuar às épocas primitivas, olhemos à volta nossos homens do campo e investiguemos que sentimentos de admiração eles despertam. O esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, as pradarias cobertas de flores. Para eles, o sol se ergue por uma questão de hábito, e desde que forneça calor suficiente para maturar suas plantações, mas não em excesso a ponto de queimá-las, é tudo o que dele esperam. Se olham o céu é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. É a eles indiferente se os pássaros cantam ou não, desde que não lhe arrasem a lavoura. Ao canto dos roxinóis, preferem o cacarejar de suas galinhas e o grunhir de seus porcos. O que esperam dos regatos de águas claras ou lodosas, é que não sequem nem inundem suas terras, dos pastos que deem bom capim, ou com ou sem flores. É tudo o que desejam. E dizemos mais:
é tudo o que compreendem da natureza, ainda que já estejam muito à frente dos homens primitivos. Se nos reportarmos a esses últimos, aliás, constataremos que são ainda mais exclusivamente preocupados em atender às suas necessidades materiais. O que lhes facilita ou dificulta a satisfação dessas necessidades constitui para eles o bem e o mal neste mundo. Nota 125. Entre as coisas do mundo, recompensadas pela fisiologia e pelo instinto, com a sensação física de prazer e o sentimento de alegria, em verdade, o ser lida com o que há de bom e de ruim em relação à sua sobrevivência e à sua espécie, e à da espécie, somente no âmbito da moral, própria do espírito humano, que compreende as leis divinas em sua consciência, que surgem os valores do bem e do mal. Um homem primitivo, quando inicia a conquista da sua inteligência, ainda se prende às necessidades materiais. Nota do editor. Continuando, creem num poder extra-humano, do qual fazem, ademais, uma ideia muito vaga e ao qual atribuem o que lhes causa prejuízo material, que é o que lhe mais importa. Podendo ainda conceber fora do mundo invisível e tangível, afigura-se que reside tal poder nos seres e nas coisas que os prejudicam. Para eles, portanto, os animais nocivos são os representantes naturais e direitos desse poder. Vem, pela mesma razão, a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto, dedicado a certos animais e plantas e mesmo objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem, pois este lhe parece natural ao passo que o mal afeta mais intensamente. Eis porque, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder do mal são mais numerosas. O medo prevalece sobre o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal físicos. A concepção do bem e do mal da natureza moral marcou um progresso para a inteligência humana, pois somente a partir daí pode o homem entrever a espiritualidade, compreendendo que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Nota 126. Para o bem e o mal físicos, que podemos definir como o bom e o ruim, existem no mundo coisas agradáveis como o alimento e coisas prejudiciais como o veneno. E elas são relativas em cada espécie. A carne podre é nociva para a maioria dos animais, mas agradável e adequada para os abutres, por exemplo. O verdadeiro bem de natureza moral está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. O mal está na ausência do bem. Assim define a autonomia moral espírita. Já as teorias heterônomas das religiões ancestrais e do materialismo, confundindo o bem e o mal com as condições materiais de prazer e dor, criaram falsas ideias de um poder do mal, causando divisão, rivalidade e inimizade entre seitas, grupos e nações. Nota do editor. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, no entanto, ultrapassar certos limites. Nota 127. Em todos os tempos, a verdadeira teoria moral ou autonomia foi antecipada por figuras como Sócrates e Platão. Veja a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, os estoicos, a virtude ao único bem, Buda e tantos outros. Jesus estabeleceu o mais completo entendimento. Todavia, essas ideias estavam limitadas pelo estado primitivo do conhecimento de suas épocas. Nota do editor. Continuando, como se via, de um lado, uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando entre esses
este frequentemente sobre aquele, e como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benfazejo, conclui-se daí existirem dois poderes rivais governando o mundo. Nasceu assim a doutrina dos dois princípios, do bem e do mal, a doutrina lógica para a época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra e tampouco de penetrar a essência do Ser Supremo. Como poderia compreender que o mal é apenas um estado temporário onde pode emergir o bem e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando-lhe o progresso? Os limites de seu horizonte moral nada lhe permitiam ver fora da vida presente, fosse no passado ou no futuro. Não podia o homem compreender o que já havia progredido, tampouco que ainda progrediria individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida são o resultado da imperfeição do ser espiritual que nele reside, que pré-existe e sobrevive ao corpo e se purifica através de uma série de existências até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode ter em conta apenas uma existência. Preciso abranger o conjunto, pois só então apresentam-se as verdadeiras causas e seus efeitos. Durante longos séculos, o e sob diversos nomes, o princípio duplo do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas, sendo personificado nas figuras de Ahura Mazda e Ahriman entre as persas e de Jeová e Satã entre os hebreus. Entretanto, como qualquer soberano deve ser auxiliado por ministros, todas as religiões admitiram agentes secundários, os gênios bons ou maus. Os pagãos os representavam através de uma inumerável multidão de individualidades, cada qual com atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e as virtudes, e as quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem sua origem, portanto, na antiga crença dos princípios do bem e do mal. Vamos examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão, verificando se está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Nota 128. A confusão entre o princípio material de prazer e dor, bom e ruim, com o princípio da moral, bem e mal, é a base da heteronomia presente nas crenças das religiões ancestrais. O animal se submete aos instintos, agindo assim cegamente às necessidades das espécies. Mas o ser humano tem dupla natureza, participa da vida animal pelo corpo e pela vida espiritual pela alma. Tratando servilmente o ser humano, torna-se máquina. Cada, Cabe ao espírito humano abandonar a condição heterônoma de sujeição à vontade de terceiros, fé cega e obediência passiva pela conquista do livre-arbítrio e do senso moral, como propõe o Espiritismo. Nota do editor. Continuando, os dogmas, o culto, as cerimônias, os costumes, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério, para a nossa inteligência, compreendemos-no hoje, no entanto, melhor do que jamais foi compreendido, graças aos ensinamentos do Cristo. Ensina-nos o cristianismo em linha com a razão que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições.
Assim como foi dito antes, capítulo 7º, penas eternas, se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. Tais atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, portanto, o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é necessário que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos assim, se assim acontece na doutrina comum dos demônios. Segundo a Igreja, Satã, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas efetivamente um ser real a fazer exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, portanto, tal qual nos é apresentado. Satã existe de toda a eternidade como Deus, ou é posterior a ele. Se existe de toda a eternidade, ele é incriado e, portanto, igual a Deus, caso em que Deus não mais seria único, pois existiria um Deus do bem e um Deus do mal. Satã é posterior a Deus? Então, ele é uma criatura de Deus, uma vez que somente faz o mal, sendo incapaz de fazer o bem e de se arrepender. Deus terá criado um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas obra de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus será sempre o primeiro autor do mal, não sendo, portanto, infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus chamados demônios. Tal foi por muito tempo a crença com relação ao assunto. Nos dias de hoje, dizem assim. Nota 129. As citações a seguir são extraídas da carta pastoral do Monsenhor Gousset, cardeal arcebispo de Reims, para a Quaresma de 1865. Considerando-se um mérito pessoal e a posição que ocupa o autor, podemos enxergá-las como a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Nota do autor. Segue a citação. Deus, que a bondade e a santidade, por essência, não os havia criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se regozija em espalhar sobre toda a sua criação um reflexo de suas perfeições infinitas, cumulara-os com seus mais magníficos dons, além de dotá-los de uma natureza repleta das mais elevadas qualidades. A estas, Deus ajuntara ainda a generosidade de sua graça, fazendo-os em tudo semelhantes aos sublimes espíritos que se encontram na glória e na felicidade. Distribuídos por todas as ordens e disseminados por todas as classes, tinham eles o mesmo objetivo e destino, sendo seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter merecido a confirmação na justiça para todo o sempre e ser assim acolhidos para fruir eternamente a bem-aventurança dos céus. Esse último favor seria o ápice de todos os outros de que eram destinatários e representaria assim o prêmio por sua docilidade. Mas desse prêmio tornaram-se indignos, perdendo-o em consequência de sua audaciosa e insensata revolta. Qual foi o obstáculo à sua fidelidade? Que verdade negligenciaram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e a crônica da história sagrada não o descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram que lhe servisse de intermediário o Filho de Deus e tampouco aceitaram a consagração da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, que todas as coisas fez, é também o único mediador e salvador, tanto no céu como na terra. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão
de encarnação e dos méritos do Verbo divino, porque não há termo de comparação possível entre as obras dos espíritos mais elevados e tal recompensa, que não é senão o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia ali chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher as distâncias infinitas que separa, a distância infinita que separa a essência divina da obra da criação, da obra criada por suas mãos, era preciso que se reunissem em sua pessoa os dois extremos, associando a sua divindade ou a natureza do anjo ou do homem. Deus escolheu a natureza humana. Tal desígnio, concebido em toda a eternidade, foi revelado pelos anjos muito tempo antes da sua execução. Foi-lhe mostrado o homem-deus no futuro como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a sua missão na terra e no céu por toda o sempre. Para os corações generosos e agradecidos que revelação inesperada, que deslumbrante visão, mas que mistério profundo e devastador para os espíritos soberbos. Esse fim transcendente, sobrenatural, supernatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria, então, unicamente a recompensa dos seus méritos pessoais. O título e a posse dessa glória não poderiam jamais atribuir a si mesmos um mediador entre eles e Deus que injúria a sua dignidade, e a preferência descabida pela natureza humana que injustiça, que afronta aos seus direitos. Essa humanidade, que lhes é tão inferior, hão de vê-la então um dia divinizada pela sua união com o Verbo sentado à direita de Deus em resplandecente trono, consentirão em lhes render eternamente sua homenagem e sua adoração. Lúcifer e um terço dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de orgulho e inveja. São Miguel e a maior parte deles exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é mestre de seus dons, soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que a sua nobreza e suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, deu ouvidos apenas às suas temeridades e disse: sou eu mesmo quem subirá aos céus e fixarei minha morada acima dos astros. Sentar-me-ei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que partilhavam dos seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. Havia partidários seus em todas as ordens da hierarquia, mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo. Essa doutrina suscita várias objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como então, sendo perfeitos, puderam fracassar e ignorar a tal ponto a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam? Se houvessem chegado a esse elevadíssimo grau de forma gradual, e após percorrer a fileira da imperfeição, ainda poderíamos conceber a ocorrência de um lamentável retrocesso. Mas o que torna o relato mais incongruente é que se nos apresentam os demônios como tendo sido criados perfeitos. Segundo, dado que nem a Igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, e que apenas parece certo que a causa consistiu em que se negassem a reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter quadro tão precioso e detalhado da cena que ocorreu na ocasião?
De que fonte vieram as palavras tão exatas que teriam sido ditas, então, incluindo até mesmo simples murmúrios? De duas, uma. Ou a cena é verdadeira, ou não. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. Por que então a igreja não resolveu a questão em definitivo? Se a igreja e a história se calam, se a causa da revolta apenas parece determinada, o relato é apenas uma suposição e a descrição da cena é fruto da imaginação. Nota 130. O seguinte trecho encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículos 11 a 17. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto caiu por terra, tua cama verterá podridão e os vermes serão tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia. Como fosses arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes. Que dizias no coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia fostes precipitado dessa glória do inferno até o mais profundo dos abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão a dizer: será este o homem que turbou a terra e aterrorizou seus reinos, fazendo do mundo um deserto? Que destruiu cidades e reverte acorrentados os que se lhes entregaram prisioneiros? Essas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos, mas são uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus cativos, como o comprovam os últimos versículos. O rei da Babilônia foi chamado de Lúcifer, alegoricamente, não sendo feita aqui menção alguma da cena antes descrita. Essas palavras são do rei que as dizia em seu coração, colocando-se por orgulho acima de Deus, cujo povo aprisionara. A perdição da libertação dos judeus da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios é, ademais, assunto exclusivo deste capítulo. Nota do autor. Continuando, terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer demonstram uma ignorância surpreendente num arcanjo que, por sua natureza e pelo grau em que se encontra, não deveria comungar com relação à estrutura do universo, dos erros e dos preconceitos que os homens professaram até que a ciência os tivesse corrigido. Como poderia Lúcifer cogitar de fixar sua morada acima dos astros e dominar as nuvens mais elevadas? Isso equivale a perpetuar a antiga crença na Terra como centro do mundo, assim como num céu de nuvens e se estender até as estrelas que estariam limitadas numa região que formaria a abóbada, quando de fato a astronomia nos mostra estarem as estrelas infinitamente disseminadas no espaço infinito. Como se sabe hoje em dia que as nuvens, que não se estendem além de 2 léguas acima da superfície terrestre, a menção a montanhas ou a possibilidade de sobrepujarem-se nuvens mais elevadas, pressuporia uma cena que se passasse na superfície da Terra, fixando aí a morada dos anjos. Se a morada está nas regiões superiores, seria inútil dizer que se elevaria além das nuvens. Atribuir aos anjos uma linguagem eivada de ignorância seria admitir que os homens sabem hoje mais sobre o assunto do que eles. A Igreja sempre cometeu o erro de não levar em conta os progressos da ciência. A resposta à primeira objeção encontra-se na seguinte passagem da referida carta pastoral do Monsenhor Gosset
para a Quaresma de 1865. As Escrituras e a tradição dão o nome de céu ao lugar em que foram colocados os anjos no momento de sua criação. Mas não seria esse o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra face a face aos seus efeitos, e onde esses últimos o contemplam sem esforço ou preocupações, uma vez que aí não há perigo ou possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são aí desconhecidas. A justiça, a alegria e a paz aí reinam, com inabalável segurança, e a santidade e a glória são inalienáveis. Tratava-se, portanto, de outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas eram amplamente favorecidas pelas instruções divinas, que deveriam receber e abraçar pela humildade da fé antes de terem permissão para ver claramente a realidade na essência do próprio Deus. Resulta do que procede do que precede, que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, não havendo ainda alcançado o patamar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas haveria aqui, então, uma contradição óbvia, porquanto é dito anteriormente que Deus os criou fazendo-os em tudo semelhantes aos sublimes espíritos, que distribuídos por todas as ordens e disseminados por todas as classes, tinham o mesmo objetivo e destino, sendo seu chefe o mais belo dos arcanjos. Se foram feitos em tudo semelhantes aos outros anjos, não eram, portanto, de uma natureza inferior. Se estavam disseminados por todas as classes, não estavam num lugar especial. A objeção mantém-se intacta, então. Não há outra objeção, indubitavelmente a mais grave e mais séria, que está relacionada à mediação do Cristo, quando é dito que tal desígnio concebido de toda a eternidade foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua execução. Deus sabia desde sempre, portanto, que os anjos, assim como os homens, teriam necessidade dessa mediação. Não saberia Deus, então, que determinados anjos viriam a falir? Que tal queda haveria de lhes acarretar a condenação eterna, sem possibilidade de perdão? Que seriam destinados a entrar os homens, a tentar os homens, entre esses últimos, e que entre esses últimos, o que deixam seduzir, sofreriam a mesma sorte? Se Deus de tudo isso sabia, criou então predestinados à danação eterna? Com o conhecimento de causa, uma parcela dos anjos, assim como a maior parte do gênero humano. Diga-se que o que se disser, em tal cenário, seria impossível conciliar a criação dos anjos e do gênero humano com a soberana bondade. Se Deus não o sabia, não era onipotente. Tanto numa como noutra hipótese, teríamos a negação de dois atributos, sem cuja plenitude Deus não seria Deus. Se admitirmos a falibilidade dos anjos, como também a dos homens, a punição passa a ser uma consequência natural e justa da falta. Nota 131. Essa explicação corresponde ao item 4º do resumo da Lei da Justiça Divina no capítulo 8º, que afirma: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. A punição da falta isolada ou a transformação em hábitos que se torna numa imperfeição é o sofrimento moral, sensação de infelicidade do espírito consciente da natureza má do seu ato. O estado de infelicidade, sendo inerente ao de uma imperfeição, esse sofrimento cessa quando o espírito arrependido se aperfeiçoa, retornando ao bem. Todo esse processo ocorre de forma natural
em virtude das leis que regem o mundo moral, sem necessidade de uma intervenção divina. Nota do editor. Continuando. Mas se admitirmos também a possibilidade do resgate através do retorno ao bem e da obtenção do perdão após o arrependimento e a expiação, não haveria nada a desmentir a bondade de Deus. Deus saberia que eles falhariam, que seriam punidos, mas saberia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender seu erro, revertendo-se em seu próprio benefício. Nota 132. Essa explicação corresponde ao item 8º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Nota do editor. Continuando. Cumprir-se-iam assim as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do pecador, mas a salvação. Item 133. Quererei a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus. Não quero antes que se converta, que se retire do mau caminho e que viva? Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dizei-lhe essas palavras: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, nota do autor. Continuando, o que representaria a negação dessa bondade seria a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nesse caso, seria rigorosamente exato dizer que os anjos decaídos, desde a sua criação, visto que Deus não poderia ignorá-lo, foram consagrados ao mal por toda a eternidade e predestinados a tornar-se demônios, de modo a induzir o homem ao mal. Vejamos agora qual é o seu destino e o que fazem. Tão logo sua revolta se revelou na linguagem dos espíritos, ou seja, ao primeiro impulso dos seus pensamentos, foram eles banidos, em definitivo, da cidade celeste e lançados ao abismo. Por essas palavras entendemos que foram lançados num lugar de suplícios, onde sofrem a pena do fogo, conforme o texto do Evangelho, segundo as próprias palavras do Salvador, e de malditos para o fogo eterno, que foi preparado pelo demônio e por seus anjos. Nota 134, Mateus 25, 41, nota do tradutor. São Pedro diz expressamente que Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno. Nota 135, Pedro, capítulo 2, versículo 4, nota do tradutor. Ainda que nem todos ali permaneçam eternamente, o que somente acontecerá no fim do mundo, quando serão ali presos os réprobos para sempre. No presente, Deus permite ainda que ocupem um lugar nessa criação e que pertencem, na mesma ordem das coisas concernentes à sua existência, nas relações, enfim, que eles deveriam ter com o homem e de que abusam da maneira mais perniciosa. Enquanto os permanecem em sua tenebrosa morada, aí servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infelizes que seduziram uma infinidade de outros, formam legiões invisíveis sob o comando de seus chefes, residindo nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrendo todas as partes do globo, envolvem-se em tudo o que se passa aqui embaixo, muitas vezes tendo uma participação muito ativa. No que concerne as palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, a questão é tratada no capítulo 4, o inferno.
Segundo essa concepção, apenas uma parte dos demônios está no inferno, pois a outra erra em liberdade, envolvendo-se em tudo o que se passa aqui embaixo, permitindo-se o prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja data incerta provavelmente não deve ocorrer tão cedo. Por que essa diferença? Uns são menos culpados que outros? De certo que não, a menos que não se revezem em suas saídas, ao contrário do que essa passagem parece sugerir. Enquanto uns permanecem em seus tenebrosas moradas, aí servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que seduziram. Os demônios não são, por conseguinte, encarregados de punir as almas culpadas por faltas livre e voluntariamente cometidas, mas pelas faltas que eles mesmos provocaram. São, a um só tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo, algo que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria. A vítima sucumbe por fraqueza a um ardil preparado de maneira premeditada para tentá-la após o que é punida, tão severamente quanto o agente provocador que usou de malícia e astúcia, ou até mesmo mais severamente, porquanto ao deixar a terra, a vítima vai para o inferno para não mais sair de lá, sofrendo sem trégua ou compaixão por toda a eternidade, enquanto o causador de sua falta inicial desfruta da moratória e da liberdade até o fim dos tempos. Seria então a justiça de Deus menos perfeita que a justiça dos homens? Isso, porém, não é tudo, pois Deus permite que ocupem um lugar nessa criação a que pertencem, nas relações que eles deveriam ter com os homens e que abusaram de maneira mais perniciosa. Poderia Deus ignorar o abuso que fariam da liberdade que lhe concedeu? Por que então haveria ele de lhes conferir essa liberdade? É, portanto, um conhecimento de causa que Deus entrega suas criaturas à mercê dos demônios, sabendo em virtude de sua presciência infinita que eles não resistirão e terão a sorte que esses últimos lhe traçarem. Nota 136. Essa explicação corresponde ao item 14º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: cai, igualmente, a objeção tirada da presciência divina. Esse castigo temporário é meio de lhe fazer compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Nota do editor. Continuando, não são essas criaturas fracas o bastante, por si mesmas, sem expô-la à incitação ao mal promovida por um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e se o culpado pudesse admitir-se pela reparação. Mas ele está condenado por toda a eternidade. Seu arrependimento, sua reforma íntima, seu clamor serão inúteis. Assim, os demônios são os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, isso com a permissão de Deus, que podia antever ou criar essas almas à sorte que lhes estava reservada. O que se diria na terra de um juiz que assim que procedesse para povoar as prisões? Estranha ideia? Nos dão da divindade de um Deus cujos atributos são a justiça e a bondade soberanas. E é em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes ideias. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, pois não eram compreendidas ou sentidas. O homem, então,
curvado ao jugo do despotismo, submetia sua razão cegamente, ou melhor, renunciava à sua razão. Mas hoje, tendo soado a hora da emancipação, compreende já o homem a justiça, pela qual anela tanto em vida quanto após a morte. Eis porque assevera: não é assim, não pode ser assim, ou Deus não é Deus. O castigo persegue por toda parte esses seres decaídos e malditos, por todas, por toda parte carregam o próprio inferno consigo, não têm mais paz nem repouso. Até mesmo as doçuras da esperança transformaram-se-lhes em amargura. A esperança lhe é odiosa. A mão de Deus os abateu no exato momento do ato pecaminoso, obstinando-lhes a vontade no mal. Tornados perversos, teimam em sê-lo e o serão para sempre. Após o pecado, os seres decaídos são os que é o homem após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível, sendo sua perda a partir de então irreversível, perseverando eles em seu orgulho perante Deus, em seu ódio contra o Cristo e em sua inveja da humanidade. Não podendo alcançar a glória celeste, por sua desmedida ambição, esforçam-se por estabelecer seu império na terra, dela banindo o reino de Deus. Apesar disso, o Verbo encarnado cumpriu seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Por todos os meios consagraram-se a tornar ao Cristo, tomar ao Cristo as almas por ele resgatadas. A astúcia, a intromissão, a mentira e a sedução, de tudo se valem para arrastá-las ao mal e à completa ruína. Com tais inimigos, a vida do homem no berço ao túmulo só pode ser, infelizmente, uma luta sem tréguas, porquanto são eles poderosos e infatigáveis. Esses inimigos são efetivamente os mesmos que, após haverem introduzido o mal no mundo, vieram para envolvê-lo nas densas trevas do erro e do vício, aqueles que durante longos séculos fizeram-se adorar como deuses, reinando soberanos sobre os povos da antiguidade, aqueles, enfim, que ainda hoje exercem seus domínios tirânicos sobre os meios idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para avaliar todos os recursos de que dispõe o serviço da sua maldade, basta observar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Sua dúvida, sem dúvida, o futuro e, sobretudo, o sobrenatural possuem mistérios que Deus reservou para si e para eles não podem descobrir. Sua inteligência, porém, é muito superior à nossa, porque depreende, num piscar de olhos, os efeitos e as causas e vice-versa. Tal argúcia nos permite predizer acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a variedade de lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais velozes que o relâmpago e o pensamento, eles acham-se quase instantaneamente sobre os diversos pontos do globo, sendo capazes de descrever eventos que testemunharam remotamente no momento exato em que ocorreram. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa o universo estão além do seu alcance, não podendo, portanto, derrogá-las e, consequentemente, predizer ou operar milagres verdadeiros, possuindo, no entanto, o dom de imitar e falsificar até certo ponto as obras divinas, sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos, podendo predizer com segurança aqueles que acontecem naturalmente, assim como os que eles mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos e sortilégios extraordinários registrados nos livros sagrados e profanos que serviram de base ao alimento, de alimento a todas as superstições
A substância simples e imaterial de que são feitos impede que os vejamos. Estão ao nosso lado sem serem percebidos. Tocam nossa alma sem causar impressão aos nossos ouvidos. Acreditamos obedecer aos nossos pensamentos, quando em verdade cedemos às suas tentações e à sua funesta influência. Nossas intenções, em contrapartida, são de seu conhecimento, pelas impressões despertadas em nós, atacando-nos em geral pelo nosso lado mais fraco. Para nos seduzir mais efetivamente, costumam preparar-nos ardis e sugestões em linhas com nossas inclinações. Modificam sua ação conforme as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Suas armas favoritas, contudo, são a mentira e a hipocrisia. Afirma-se que o castigo os segue por toda parte, que não tem mais paz nem repouso. Isso, no entanto, não invalida a observação feita sobre a regalia de que desfrutam aqueles que se encontram no inferno, tanto menos justificável, porquanto, estando fora do inferno, praticam ainda o mal. Sem dúvida, não são felizes como os anjos bons, mas não se deve levar em conta a liberdade de que desfrutam. Se não desfrutam da felicidade moral que a virtude confere, são indiscutivelmente menos infelizes que seus cúmplices nas chamas infernais. Ademais, para os maus existe sempre um certo prazer na liberdade de praticar o mal. Pergunta-se a um criminoso se lhe é indiferente estar na prisão ou correr pelo mundo afora, cometendo seus crimes à vontade. O caso é exatamente o mesmo. Afirma-se igualmente que o remorso persegue sem trégua ou piedade, mas esquecem que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não o próprio arrependimento. Afirma-se igualmente que eles, tomados perversos, teimam em sê-lo, o serão e o serão para sempre. Uma vez que se obstinam na perversidade, é porque não têm remorso, e se o estivesse no menor grau, renunciariam ao mal e pediriam perdão. O remorso não constitui para eles, portanto, castigo algum. Após o pecado, os seres decaídos são o que é o homem após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível. De onde se vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja competência de sua semelhança, consequência de sua semelhança com o homem após a morte, proposição que não é, aliás, muito clara. Essa impossibilidade viria de sua própria vontade ou da de Deus? Se da vontade dos demônios, tal fato denotaria uma perversidade extrema, um endurecimento absoluto no mal, não se compreendendo como seres tão profundamente perversos pudessem ter estado um dia entre os anjos de virtude e que durante um tempo imensurável que conviveram com esses últimos não tenham demonstrado um indício sequer da natureza de sua natureza perversa. Se a impossibilidade do retorno ao bem for vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele a imponha como castigo após uma primeira falta. O Evangelho nada diz de semelhante. Acrescenta-se ainda que, sendo sua perda a partir de então irreversível, perse perseveram eles em seu orgulho perante Deus. De que lhes serviria não perseverarem no orgulho se todo arrependimento é inútil? Se tivessem ao menos uma esperança de reabilitação, qualquer que fosse o preço, o bem ter-lhes-ia uma utilidade. Mas assim não acontece. Se perseveram no mal, é porque lhes cerraram as portas da esperança. E por que Deus assim o faz? Para vingar-se da ofensa da insubmissão. Desse modo,
a fim de aplacar seu ressentimento contra alguns culpados, prefere Deus não somente vê-los a sofrer, mas a praticar o mal em vez do bem, e ao induzir todas as criaturas do gênero humano ao mal, arrastando-se à perdição eterna, quando bastaria um simples ato de clemência para evitar tão grande desastre, previsto, aliás, de toda a eternidade. Representaria esse ato de clemência pura e simplesmente uma graça, um privilégio que pudesse servir de encorajamento ao mal? Não seria. Não, seria apenas um perdão condicional, subordinado ao sincero retorno ao bem. Entretanto, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, descreve-se Deus a dizer que pereça toda a raça humana antes que deixe de vingar-me. Admiram-se, ainda que haja incrédulos e ateus diante de semelhante doutrina. É assim que Jesus nos apresenta seu Pai, ele que nos legou expressamente a lei do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para pagar o mal com o bem, que estabeleceu o amor aos inimigos como a primeira entre as virtudes, que nos conduzem ao céu, exigiria então que os homens fossem melhores, mais justos e mais misericordiosos que o próprio Deus? Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte, já que a criação dos seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Libertos desses corpos, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por meta a perfeição e a felicidade que desta advém, mas não lhes deu a perfeição. Quis Deus que atingissem pelo esforço pessoal, a fim de ter o mérito da conquista. Os seres progridem desde o momento de sua criação, sejam encarnados ou no mundo, no estado espiritual. Nota 137. As crenças heterônomas das religiões ancestrais afirmam a falsa ideia de que as almas foram criadas por Deus perfeitas em sabedoria e virtude. O mal se daria pelo pecado e ocasionaria a queda no mundo, onde as vicissitudes seriam castigos divinos. Assim, a humanidade inteira estaria nessa condição. Tudo muda com a teoria moral autônoma do Espiritismo, onde todas as almas são criadas simples, ignorantes e perfectíveis. A felicidade é a meta e o mal, quando existe, é temporário, sendo superado pelo esforço. Nota do editor. Continuando. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a expressão vulgar de sorte que do embrião do ser inteligente até o anjo há uma cadeia ininterrupta em que cada elo assinala um passo na escala do progresso. Daí resulta existirem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição que ocupam na escala. Há, portanto, espíritos em todos os graus de sabedoria e ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que ainda são profundamente inclinados ao mal, comprazendo-se neles. Caso queiramos, podemos chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as transgressões atribuídas a esses últimos. Se o Espiritismo não os denomina assim, é porque tal nome se prende à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, consagrados ao mal por toda a eternidade, incapazes de progredir na direção do bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São os anjos decaídos, foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que progredirão. Ainda estão na parte inferior da escala, mas hão de se elevar. Nos primeiros estágios da existência, os espíritos estão sujeitos à encarnação material, que é necessária ao seu desenvolvimento até que tenham chegado a um certo grau.
O número de encarnações é indeterminado e subordina-se à rapidez do progresso, que ocorre na razão direta do trabalho e da vontade do espírito, que age sempre em função do seu livre-arbítrio. Nota 138. As crenças reencarnacionistas heterônomas, a encarnação é sempre imposta para o espírito culpado que errou a vida humana, é em todo caso um castigo, e a reencarnação seria para os reincidentes no mal, karma. Na teoria espírita, por sua vez, a reencarnação é uma necessidade natural para o desenvolvimento do espírito que é perfectível. Primeiro, as vicissitudes desenvolvem a inteligência racional para conquistar os valores materiais. Depois surgem as necessidades morais. Por fim, paz e felicidade se estabelecerão no mundo com a revolução moral da humanidade. Nota do editor. Continuando. Aqueles que, por incúria, negligência, obstinação ou má vontade, permanecem mais tempo nas classes inferiores, sofrem disso as consequências, e o hábito do mal dificulta-lhes a saída desse estado. Um dia, porém, cansam-se dessa existência penosa e dos sofrimentos daí decorrentes. É então que, ao comparar sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas o fazem por vontade própria, sem que para isso sejam forçados. Nota 139. Essa explicação corresponde ao item 11º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que neste trecho afirma: tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Continuando, estão submetidos à lei do progresso por conta de sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade. Fornece-lhe Deus incessantemente os meios de progredir, mas são livres para se aproveitarem desses ou não. Se o progresso fosse obrigatório, nenhum mérito os espíritos teriam, e Deus quer que tenham todos os méritos de suas obras, não privilegiando ninguém com o primeiro lugar, posto franqueado a todos, mas que o alcançam somente através dos esforços próprios. Nota 140. Essa explicação corresponde ao 21º, ao item 21º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: mais tarde outra encarnação lhe é dada e por vezes imputada, imposta, para a expiação e a reparação por meio de novas provas. Uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato de vontade livre. Assim, Allan Kardec, estão submetidos à lei do progresso por conta da sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade. Ou seja, ainda que a reencarnação seja imposta pela inevitabilidade da lei do progresso, o aperfeiçoamento é sempre voluntário. Continuando. Os anjos mais elevados conquistaram sua posição percorrendo, como os demais, a rota comum. Todos no topo, à base, pertenceram ou pertencem ainda à humanidade. Os homens são, assim, espíritos encarnados mais ou menos adiantados, e os espíritos são as almas dos homens que deixaram em volta material. A vida espiritual é a vida normal do espírito. O corpo não é senão uma vestimenta temporária, apropriada às funções que devem exercer na terra, tal como o guerreiro veste a armadura e a cota de malha para o momento do combate. Deles despindo-se, após a batalha,
para eventualmente vesti-las de novo quando chegada a hora de uma nova luta. A vida corporal é o combate que os espíritos devem enfrentar para avançar, para o que se revestem dessa armadura, que é para eles, ao mesmo tempo, um instrumento de ação, mas também um embaraço. Nota 141. Sendo a vida espiritual e a principal do espírito humano, a felicidade não está em prazeres e alegrias terrenos, mas na conquista da sabedoria e da virtude da alma. Inverte-se a expectativa do mundo que vê a felicidade como privação de bens terrenos. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compreensão na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento e atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, nota do editor. Continuando. Ao encararem os espíritos, ao encararem os espíritos trazem suas qualidades inerentes. Ao encarnarem, os espíritos trazem suas qualidades inerentes. Os espíritos imperfeitos constituem, portanto, os homens imperfeitos. Aqueles mais adiantados, bons, inteligentes, instruídos, são os homens instintivamente bons, inteligentes e aptos a adquirir com facilidade novos conhecimentos. Da mesma forma, os homens, ao morrer, fornecem ao mundo espiritual espíritos bons ou maus, adiantados ou atrasados. O mundo corporal e o mundo espiritual suprem-se, assim, constantemente um ao outro. Entre os maus espíritos, há os que têm toda a perversidade dos demônios, aos quais pode-se aplicar perfeitamente a imagem que se faz desses últimos. Quando encarnados, constituem os homens perversos e astutos que se comprazem no mal, parecendo criados para a desgraça de todos os que são atraídos para sua intimidade e dos quais pode-se dizer, sem que isso constitua ofensa, que são demônios encarnados. Tendo alcançado um certo grau de purificação, os espíritos recebem missões compatíveis com seu adiantamento, desempenhando, dessa forma, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes ordens. Como Deus criou desde sempre, também desde sempre houve espíritos suficientes para atender a todas as necessidades do governo do universo. Uma só espécie desses seres inteligentes submetidos à lei do progresso é, portanto, suficiente para tudo. Essa unidade da criação, juntamente à ideia de que todos têm a mesma origem comum, o mesmo caminho para percorrer e que se elevam todos por mérito próprio, corresponde muito melhor à justiça de Deus do que é do que é do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons naturais equivalentes a privilégios. A doutrina usual acerca da natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso, mas constatando a existência de seres de diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que seriam eles o produto de criações igualmente especiais. Fez-se de Deus, assim, um pai parcial
tudo concedendo a alguns filhos, enquanto a outros impunha o trabalho mais rude. Não é de admirar que durante muito tempo os homens nada tinham visto de chocante em tais preferências, porquanto procediam também elas da mesma forma com relação aos seus próprios filhos, ao estipular o direito de progenitura, primogenitura e outros privilégios do nascimento. Podiam tais homens acreditar que estivessem mais errados que Deus? Alargando-se hoje, porém, os círculos das ideias, pode o homem ver mais claramente e ter noções mais exatas da justiça, almejando esta última para si mesmo e nem sempre a encontrando na terra, espera ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. Eis porque lhe contraria a razão qualquer doutrina que a justiça divina não lhe seja mostrada com pureza integral. Nota 142. Com a teoria moral autônoma espírita, deixam de ter qualquer sentido os pré-julgamentos, os privilégios, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade próprios do mundo velho. A competição que destaca os mais capazes, demonstra-se injusta, devendo ser substituída pela cooperação que integra solidariamente a todos. Os recursos da educação devem ser investidos mais amplamente entre as almas mais simples para que participem ativamente da sociedade. Por esse caminho, a humanidade encontrará a felicidade. O homem é solidário do homem. É em vão que procura o complemento do seu ser, quer dizer, a felicidade em si mesmo ou naquilo que o cerca isoladamente. Ele não pode encontrá-lo senão no homem ou na humanidade. Não fazeis, pois, nada para ser pessoalmente felizes, enquanto a infelicidade de um membro da humanidade, de uma parte de vós mesmos, possa vos afligir. Revista Espírita, março de 1867, A Solidariedade. Veja também em A Gênese, capítulo 18, Os tempos são chegados. Nota do editor. Fim do capítulo 10.